plataforma, gravação iniciada. Então, a gente está aqui para falar sobre esse filme, sobre esse curta soviético, que eu sinceramente tive contato há pouco tempo e eu achei super interessante. Eu fiz um react anterior ao filme da Disney, do Hércules, e foi bem interessante, né? A gente discutiu bastante sobre como a Disney utilizou o mito e o que ela mudou, o que ela... A Felipe estava lá, que bom. O que ela mudou, o que ela acrescentou e sobre como eles fizeram, né, tipo, a apresentação do Hércules para o público da Disney lá de 1994. É óbvio que a gente sabe que todos os filmes da Disney são propaganda, né? São propaganda norte-americana e, assim, por mais que a gente não consiga perceber a propaganda tão claramente, visto que nós estamos dentro do contexto do Brasil, que é um país que está sob o domínio do grande hegemon do capitalismo, né? Que é os Estados Unidos, às vezes a gente acaba passando batido pela propaganda que eles fazem. Mas a gente consegue, observando a tradição grega do mito de Hércules e vendo como a Disney se utilizou dele, perceber a propaganda, né? Tinha lá uma pilha de presentes que era claramente um tipo de forma de se presentear uma criança que nasce dentro da ideia do mercado. E não uma criança que nasce dentro de um contexto da Grécia e tudo mais e tudo aquilo. E sobre esse filme que a gente vai apresentar hoje, eu também consigo ver, é bem claro. Pois é, né? Essa coisa da venda de boneco também é muito importante para o mercado da Disney, do entretenimento norte-americano. É uma coisa que a gente, por exemplo, não percebe no filme que a gente vai ver agora. Né? E o que eu acho mais interessante aqui, é claro que dá pra ver que existe uma propaganda e ela não tá nem um pouco escondida, ela não tá nem um pouco, como é que eu digo, maquiada, né? Ela tá bem explícita. O final do filme não vou nem dar spoiler, mas é uma beleza, é uma mamão com açúcar ok, e aí a gente pode, inclusive, tirar desse filme uma forma distinta, né? Comparando com outro filme, com outros filmes que nós estamos acostumados a ver sobre mitologia grega, sobre Hércules principalmente, a gente consegue tirar desse filme uma visão muito distinta. Ela, ao mesmo tempo que utiliza a mesma história de uma maneira até bem mais próxima do que seria o mito de Hércules, a gente consegue perceber uma forma de vislumbrar o mundo mesmo e as relações humanas que é apresentada de uma maneira que, para mim, foi novidade. Eu não estou acostumada com eu ia dizer o teatro, com a filmografia, não sei como é que fala, com o cinema soviético. E para mim foi... Eu precisei ver uma ou duas vezes a mais, né, do que a primeira, porque eu fiquei tipo, caramba, que interessante, realmente muito perspicaz, é muito legal perceber isso daqui. Camaradas, vocês têm alguma coisa a acrescentar antes que a gente comece o filme? Bruna e Matheus. Tava só querendo ver se saiu no filme, mas... eu acho que sempre me interessou muito a questão na verdade, do pioneirismo da animação soviética, sabe? Assim, é um espaço extremamente frutífero para estudar, para ir atrás. Tem, assim, coisas absurdas que a gente lembra, assim, do top da animação, sabe? Da questão da tecnia mesmo, né? Da tecnologia de fazer, do ferramental para isso. Então, eu não vou falar muito sobre o filme, não. Né? Assim, a gente pode falar um pouco sobre o mito depois que passar, né? Para ver o que tem de mito, o que pode ter sido, né, modificado. Mas acho que vocês vão perceber logo de cara, né, que é realmente uma representação muito fiel, pelo menos, né, da história do Hércules, e eles justamente, né, para que isso não seja tão modificado, escolhem adaptar, escolhem receber a vida póstuma.
né, do Hércules. Então, acho que essa é uma parte que é bastante interessante. Então, tudo aconteceu, né, o mito bem, né, tete a tete, com pão, queijo, queijo, e depois é que a história vai se dar, né, quando ele já né, um deus ali que está, né, morando no Olimpo e está completamente entediado, né, então esse é o cenário. Acho que eu não vou falar mais, porque as anotações estão aqui, então vou guardar para, né, para a fruição primeiro. Matheus? Olha, eu só queria falar, gente, principalmente aos alunos da Brigada Russa que estão aqui hoje, vocês estão com duas pessoas extremamente crânios aqui quando o assunto é tratar sobre Roma e Grécia, então acho que vocês vão aproveitar muito. Eu não assisti nada da animação, só para não tomar spoiler, nem nada do gênero, mas, assim, dúvida de russo, me chama. Se vocês querem falar sobre qualquer coisa de Grécia e Roma, falem com as camaradas, mandem no chat que a gente vai fazer um debate bem legal. É isso. Sim, antes de começar, eu ainda queria ressaltar uma coisa, que foi uma curiosidade que eu lancei lá no nosso grupo quando a gente estava discutindo. O camarada Matheus ajudou e a gente percebeu que num filme de 1969, não é isso, Bruna? Isso. A gente tem na ficha técnica, enquanto produtoras do filme, várias mulheres, vários nomes femininos. E aí eu fui procurar na concorrência, né? Fui procurar na Disney ali no mesmo período e tal. E achei 2 filmes, 2 animações mais ou menos do mesmo período, que é Mowgli, que é de 65, se eu não me engano, ou é 67, e Os Aristogatos, que é de 1970. E nas duas, eu procurei na ficha técnica e eu só achei nome de mulheres como atrizes. Na produção, na música, na direção, roteiro, não tem nenhuma mulher. Nenhuma. Aí eu fiz um comentário que eu acho interessante pra gente pensar antes de começar o filme, que é o seguinte: o quão antiquada parece algumas lutas do feminismo liberal quando a gente olha para a União Soviética de 1969, não é? Mulheres no poder, mulheres no topo, mulheres em todos os espaços, a gente já teve. A gente pode ter de novo, né? É só se organizar direitinho que rola. Enfim, por mim, a gente pode começar o vídeo. Tá bom. Tá? Quando a gente viu o Hércules, eu parava o vídeo para fazer comentários. Mas como esse filme é super curto, ele tem que 20 minutos, Bruna? Menos que isso. Isso. São 18h45, é bem pequenininho. Isso. Como ele é super curto, eu acho que a gente consegue ver ele completo, e se depois a gente quiser pontuar alguma coisa mais específica, aí meio que volta no minuto. Eu vou até anotar a minutagem caso precise voltar. Tá bom? Tudo bem. Então vamos lá, vamos tocar o filme. Aprontem suas pipocas. Me avisem aí se tá tudo certo. Tá. Áudio perfeito, imagem também.
меня на землю, о отец богов. Скучно что-то стало. Зачем тебе на землю, о сын мой? Хочу вспомнить, как я был человеком. Ты причислен к богам, Геракл. Твое место здесь, на Олимпе. Хотя бы на самый малый срок. Под ногой землю хочу почувствовать. Пальцами стебель травы придорожный размять. Плебейские привычки. До восхода солнца. Во всем готов уступить сын этой костлявой. Я давно догадалась. Будь здоров. Видал, помнят, не забыли. Как живой. Ничего не скажешь, Бог. Смотри, мои подвиги. Все 12. Молодцы художники. Правдиво изобразили. Елисфей, мой родственник. Ах ты, ничтожество! Сколько же лет я на тебя надрывался. Воля богов. А это что? На коленях я не стоял. Что ты наделал? Ты зачеркнул свой лучший подвиг. Не было этого. Не было, говоришь, вспомни, получше вспомни. Золотые яблоки из волшебного сада Гесперид. Путь к ним далек, и никто не знает, где прорыгает он. Эй! Нимфы! Нимфочки! Как пройти к волшебному саду Гесперид? Синим океана, изменчив точно змей, живет с времен давнишних морской старик Нерей. Тебе помочь он может, но знай один секрет. Держи его покрепче, пока не даст ответ. Улица тебе это, что ли? Отдохнуть не дает. Ну, говорил бы сразу, что не испугаешься. Ой, замучу старика. Думаешь, легко в мои-то годы? Что тебе нужно от меня?
Как найти дорогу к саду Гесперид? Только-то. А возьми было, возьми. Ну, слушай внимательно. Чем я могу тебе услужить, о великий Атлант? Кто ты? Иначе как боги послали тебя. Я Геракл. Ищу дорогу в сад Гесперид, чтобы достать моему брату, царю Евристею, 3 золотых яблока. Только и всего. Я бы вмиг доставил их тебе, если бы не обязан был держать небо. А ты положи пока свою ношу на эту вершину. Она недостаточно высока для этого. Вот если бы ты встал на нее и поднял руки, то я вижу силач не из последних. А что, небо очень тяжелое? Ты выдержишь. Ну, решай. Или ты трусишь? Держишь? Ты держишь? Скорей. Бегу, не беспокойся, яблоки твои! Ты даешь ему слишком много воли. Ну-ну. Он вернется, и все будет в порядке. Ты думаешь, Геракл твой сын? Он не похож на тебя. Зачем ты сделал его богом? Потому что, как человек, он опаснее, чем Бог. Скорей, скорей! Достал! Вот они, яблоки здоровья и вечной молодости. Как хорошо. Прекрасно. Люблю, когда всем хорошо. Прощай. Куда ты? Я сам отнесу их твоему брату. А я? Но ведь должен же кто-то держать небо. Стой! Ты прав. Всем должно быть хорошо. Но если бы на моих плечах была бы львиная шкура, а то небо очень тяжелое. Почувствовал? Ну, давай, устраивайся. Подержи. Благодарю за яблоки! Обманщик! Ты первый хотел меня обмануть. Прощай! Мне не по плечу твоя ноша! Право! Ведь было же все это, было. Зачем же отказываться? Для кого я это все совершал? Для кого? Для них? Для них? А за что же тебя Богом сделали? Покорность богам. Лучший твой подвиг. Врешь? Гляди, вот лучший мой подвиг. О, боги!
предать беззащитного подлость? Такова воля богов. Ты что, надписи не видел? А что он сделал? Священный огонь с неба похитил, и людям его передал. Прометей. И за это такие муки. Боги лучше знают, что делают. Отойди, не мешай. Работа, видишь, нелегкая. Опомнись, безумец. Ты похитил с неба священный огонь и отдал его людям. Где же этот огонь? Здесь, у меня. Забыть не могу. Самого Прометея, Клева, самого Прометея. Прав-то оказался я. Против богов пошел, и ничего. А ты покорность, покорность. Боги любят смелых. Откуда ты знаешь, что это было против воли богов? Срок Прометею кончился, вот тебя и послали. Не может этого быть. Ты-то знал бы. Ты ж до последнего бился. Мог и не знать. Мое дело маленькое. Подлая птица. Неужели лучшее, что я в своей жизни совершил, сделано по чужой указке? Неправда! Священный огонь до сих пор горит. Метафора. Скажи мне, кто прав? Пора возвращаться. Настало утро. Как не считай, а на Олимпе спокойней. Ступай вперед. Живей, живей, надо успеть до восхода солнца. Дай в последний раз землей подышать. Не дышался? Горит священный огонь. Хвала тебе, великий Прометей! Смотри, она еще шевелится. Кто? Гидра! Выходит, не все еще головы я отрубил. Где я ничего не вижу. Там, внизу. А там? Неужели не замечаешь? Похоже на одноперых птиц. Стимфалиды. Они бросают вниз свои смертоносные перья. Люди гибнут. А там, смотри,
Кто-то в цепях мучается. Океана не хватит смыть всю грязь с земли. Смотри, смотри! Я ничего не вижу. Неужели тебе мало понять, как человек становится Богом? А хочешь, я покажу тебе, как Бог становится человеком? Лети на Олимп один! Как один. Я остаюсь на земле. Надеюсь, этого боги не предусмотрели. Зевс, повелитель, видишь, что делается? Помоги! Безумец, смотри, чего ты лишаешься? Поверни голову, ты Бог, пойми, ты Бог. Ха! Ты Бог, ты Бог. Я человек. Я иду к вам, люди! Excelente, excelente. Eu me emociono com o final. Agora que eu tô acompanhando o chat. Alguém levantou a mão, eu não vi quem foi. Bruna, você consegue ver quem foi que levantou a mão? Assim, deixa eu ver se tem abrir a fila aqui. Mãos levantadas. Ah, só tem uma aí, por enquanto. É que o João Paulo levantou sem querer. Tudo bem. Tá. Várias emoções. Gente, eu tô aqui pra falar da mitologia, né? Apesar de ter adorado cada pedacinho desse filme e poder fazer um comentário político sobre cada parte, mas eu vou me conter por enquanto. E dizer pra vocês que, assim, Pera, eu tava acompanhando o chat e acabei me perdendo no que eu tava falando. Peraí, deixa eu voltar. Esse filme, ele apresenta uma relação entre as personagens baseada na mitologia grega. Eu acho que de todos os filmes que eu já vi baseados na mitologia grega, esse é o que apresenta a relação mais próxima ao que a gente pode ver na cultura, né? Porque, assim, não existe, literalmente, de fato, um livro de mitologia grega. Claro, existem vários que vocês podem comprar por aí, mas aqueles livros que vocês compram por aí não foram escritos pelos antigos gregos, né? Tipo, Livro de Ouro, Os 100 Melhores Contos da Mitologia. São releituras modernas e, às vezes, contemporâneas dos mitos gregos. Aonde é que eu, né, me baseio, essa palavra tá certa? Tá, né? Me baseio para falar sobre mitologia e cultura grega, principalmente em dois autores, Hesíodo, tá? Hesíodo e Apolodoro. Hesíodo é bem conhecido, né, porque ele escreveu a Teogonia, etc. E Apolodoro é um outro mitógrafo grego que fez registro de vários mitos, de várias histórias de mitos. E também me baseio em algumas tragédias. Por exemplo, quando eu for falar sobre Prometeu,
eu posso falar do mito que está contado em Prometeu Acorrentado. É o único mito? Não. Existem vários registros sobre Prometeu e sobre o seu castigo. Mas eu acho que o Prometeu Acorrentado é o mais famoso e é o que mais chama a atenção, né? O que mais interessa às pessoas que se interessam por mitologia grega. E, de fato, eu nunca tinha visto um filme que usa a imagem, por exemplo, de Zeus e Hera como um casal disfuncional. É a primeira vez que eu vejo isso no cinema. Normalmente eles demonstram ciúmes de Hera ou uma relação bonita e afetuosa, como é, por exemplo, no filme da Disney. Aqui a gente vê uma Hera ranzinza, né? Ah, esse seu filho com costumes plebeus e não sei o quê. Eu nem sei se plebeus é a palavra que ela fala, porque aqui o russo tá meio difícil no meu ouvido, mas é o que tá na legenda, então eu tô acreditando. E assim, tá, tem gente na fila já esperando. E assim, eu acho fantástico, eu acho incrível que os russos não tivessem pudores, né, de mostrar para crianças uma relação entre dois adultos que não é uma relação perfeita. Eu acho isso muito, muito incrível, muito distinto. E uma outra coisa, né, que eu posso, pois é, ainda mais para a época. E uma outra, e sobretudo para a época, né, minha gente? Porque vamos lembrar que é 1969. Em 1969, o que é que os filmes americanos, né, que a gente consome estavam mostrando pra gente? Aí uma senhora, dona de casa, que espera o marido todos os dias e lava e passa pra eles, né? A gente tem aí 101 Dálmatas que, a gente tem 101 Dálmatas que uma mulher que dirige e tem um emprego que se banca sozinha é a Cruella, e aí a boazinha é a outra que tá casada, muito bem acomodada com seu maridinho em casa tomando conta da família. E aí a gente tem, a gente tem uma relação quase que real. Não é real porque são deuses, enfim. E outra coisa que eu me impressiono é com a humanidade do Hércules. Se a gente compara com outros filmes que a gente costuma consumir mais, hábitos plebeus. Confirmei aqui no filminho de novo. Então é isso mesmo, né? É plebeu que ela fala. Se a gente for comparar com... Isso é praticamente uma ode à humanidade. Se a gente for comparar com os outros filmes, por exemplo, no filme da Disney de 94, o Hércules desiste da divindade, né, de se divinizar por causa do amor que ele tem por Mégara. Não, isso não rola, gente, não acontece. Não acontece de jeito nenhum. Primeiro porque Heracles, o Heracles da mitologia, ele abre mão de Mégara, ele literalmente dá Mégara de presente para o sobrinho dele, né? E ele não desiste da divinização, muito pelo contrário, ele é divinizado sim, ele vira Deus sim, e diferente do nosso Hércules humano, ele não tá nem aí, ele tá adorando ser um Deus, ele não volta pra Terra em momento nenhum. Uma outra coisa que eu queria pontuar sobre a mitologia que aparece no filme é sobre Perseus. Prometeus, eu confundi os nomes que é tudo com P. Prometeus, ele é um titã, ele é irmão de Atlas, e ele literalmente ele tem uma relação com a humanidade na mitologia grega mesmo. Ele tem uma relação com a humanidade que é muito íntima. E essa relação nesse filme eu percebi, né, na minha percepção, ela acaba passando para Heracles, para Hércules. Ela não fica com Prometeus, porque a lenda de Prometeus é basicamente o seguinte: Prometeus, ele pode ter criado ou não a humanidade do barro,
E por que eu digo que ele pode ter criado ou não? Porque em alguns mitos ele criou, em outros mitos ele só é aficionado. Ele tem um interesse na humanidade muito maior do que as outras divindades. Ele é uma divindade antiga, né? Ele não chega a ser um titã necessariamente, mas ele é uma divindade mais antiga do que os olimpianos. E ele, na verdade, ele é filho de um titã, o que torna ele primo de Zeus, primo de Cronos, quer dizer, sobrinho, né? Sobrinho de Cronos, e primo de Zeus, né? Por relação familiar. E aí, o que acontece? Prometeu, ele engana Zeus 2 vezes. O nome de Prometeus é um substantivo composto que significa prometes, tá? Pro, em grego, assim como em latim, significa o que vem antes, né? O que vem primeiro. E metis, em grego, significa inteligência, mas não no sentido de inteligência que sabe matemática, mas de inteligência tipo de intuição, né? Pra mim, para o Mateus. Muito bom, gostei. Precognição, é como se ele conseguisse, é como se ele tivesse é como se ele fizesse uma boa análise materialista, sabe? Como se ele conseguisse analisar a materialidade, a circunstância tão bem que ele conseguisse prever os movimentos dos seus iguais, ou enfim, de quem está ali se relacionando com ele. E ele tem um outro irmão chamado Epimeteus. Epimeteus é exatamente o contrário de Prometeus. Epi significa no final, tá? É tanto que a gente tem ainda hoje em português a palavra epíteto, que se coloca no final das coisas, né? Epíteto é o contrário de pró. Epílogo, desculpa, falei epíteto. Epíteto é outra coisa. Ao contrário de pró, epi é o final. Então, Epimeteu é o que pensa depois. Então, Prometeu ele vai pensar antes de fazer, e o Epimeteu ele vai fazer primeiro e pensar depois, nas consequências. E aí, o que é que Prometeus faz? Ele engana Zeus 2 vezes. A primeira vez que ele engana Zeus é porque ele faz tipo, ele oferece, né, a Zeus, como é que, assim, Zeus é um deus celeste, ele é um deus etéreo, ou seja, ele é um deus de cima. A mitologia grega, ela divide os deuses em etéreos e quitônicos, principalmente, tá? Existem outras divisões, mas essas são as divisões maiores. Os deuses etéreos, eles são os deuses celestiais, né, os que ficam acima. E os deuses quitônicos são os deuses terrenos, os deuses que ficam embaixo. As celebrações, né, as oferendas, as homenagens aos deuses quitônicos é feita, e isso é a parada da carne e dos ossos. As homenagens aos deuses quitônicos são feitas enterrando as coisas. Em grego a gente chama de catábasis, que é para baixo, né? Catábasis é um movimento de adoração feito para baixo. E aos deuses etéreos a gente faz, os humanos fazem para louvá-los, anábasis, que é para cima, né? Que são as adorações idas para cima. Então, para os deuses quitônicos se jogava no chão e se enterrava as comidas, e para os deuses etéreos se queimavam e eles recebiam o cheiro, né, das carnes queimadas nas suas narinas. E aí Prometeu foi fazer uma anábasis dessa, e ele pegou um boi, tirou a carne, cobriu com as vísceras, a carne do boi ele cobriu com as vísceras, né? Aqui na Paraíba a gente chama de buchada, é uma coisa horrorosa, mas é gostosa. Os ossos do boi ele cobriu com a gordura e pediu para Zeus escolher. Zeus escolheu, obviamente, os ossos com gordura que estavam mais apresentáveis. Só que depois ele descobriu que esses ossos que não era o sacrifício perfeito, era o sacrifício do engodo, né? E aí ele puniu Prometeu e a humanidade. Ele puniu Prometeu e a humanidade tirando dos homens o fogo, tá? Tirando dos homens as chamas. Nessa onda, Prometeu pensou assim:
Tá, ele pode ter tirado, mas nada me impede de ir lá e roubar. Então ele arma um plano para roubar o fogo de Zeus e entregar de volta para os homens. Pois é, ele é safado. Ele faz o seguinte, ele pega... Quer dizer, existem duas lendas também sobre isso, né? Uma delas diz que ele pega o fogo da forja de Hefesto. Hefesto é o deus metalúrgico. E a outra, que é a mais famosa, diz que ele pega o fogo do arco do sol, uma centelha do sol, que pode ser da roda. A roda do sol é porque para os gregos o sol andava num carro, né, que surgia na aurora e fazia o trajeto do mundo inteiro até o ocaso. Pois é, aí a gente não sabe muito bem se a centelha da roda do sol é a centelha do carro do sol, ou se é a centelha do disco solar mesmo, né? Se a gente não sabe. De qualquer maneira, ele teve que subir muito alto, né, no Olimpo, basicamente, chegar perto do sol e pegar essa centelha de sol. Não se assustem com a palavra que eu vou dizer agora, mas é porque em grego, semente se diz sperma, tá? Então ele pega sperma do sol, e coloca dentro de um pedaço de madeira de uma planta. Deixa eu ver como é que é o nome da planta, porque é uma planta africana e europeia, então não sei o nome. Deixa eu ver. É férula o nome da planta. É uma planta que tem o caule oco. Então quando você corta... Eu não sei se vocês estão assim por dentro das botânicas, mas na minha casa tem uma planta de mamão. A planta de mamão, se você corta o caulezinho dela, é oco dentro. E a férula é desse jeito, tipo um bambu, só que ela é mais larga, então dá pra você esconder um negócio dentro. E ele esconde o fogo dentro dessa férula. E a férula africana, ela tem uma folha, uma flor que é bem bonita, assim, ela é amarela e redonda e parece o sol mesmo, tá? Parece um mini sol. Então tem umas imagens bem bonitas desse mito. E ele traz isso para os homens de volta. E quando Zeus descobre, ele traz duas punições. Uma para os homens e uma para Prometeus. A dos homens é a mulher. Então ele pune a raça dos homens entregando para eles Pandora, né? Um presente forjado somente para enganar os homens e para prejudicá-los. Vários problemas aqui, né? Mas enfim, antiguidade, minha gente, a gente nem sabe de quando remonta esse conto, então, né? Eu poderia dar uma aula inteira sobre isso, mas a gente não vai falar tanto, que é pra não... em russo é a mesma palavra, que legal, a mesma palavra do grego. Nossa, que bacana. E aí, o que acontece? Vários problemas aqui nesse caô da história da mulher ser uma punição, né? Tenso. E com Prometeus, ele aprisiona Prometeus no Cáucaso, que, se eu não me engano, fica ali... A União Soviética ficava ali no Cáucaso. Eu não sei exatamente quais países da União Soviética ficavam na região das montanhas do Cáucaso, mas eu não sei se a Rússia mesmo se aquelas montanhas ficam na Rússia mesmo hoje em dia, não sei. Mas ele aprisiona Prometeus no Cáucaso. Né, na Rússia. E o Cáucaso, para os gregos antigos, era um dos pilares do mundo. Então era impossível de Prometeus sair dali. Ele aprisiona, ele acorrenta Prometeus, né? E ele coloca uma ave para comer o fígado de Prometeus todos os dias. E aí a gente vê aquela árvore ali representada como aquele pássaro, que é um urubu, mas na mitologia era uma águia. E aí, o que acontece com esse pássaro? O que acontece com esse... o fígado se regenera. Exatamente. É porque o fígado se regenera que ele vai ser atormentado todos os dias. Porque todos os dias o pássaro come e todos os dias ele volta a regenerar. E isso acontece, enfim, infinitas vezes. E aí... chocados, né? E aí, o que acontece? Acontece que Zeus, ele jura pelo Estige, que é o juramento mais forte dos deuses, de que Prometeus jamais se desassociará, ele jamais se libertará daquele monte. Só que Hércules, num dos trabalhos de Hércules,
ele vai lá e solta Prometeus, porque Prometeus é a pessoa que vai dizer para ele, por exemplo, que somente Atlas poderia pegar os pomos na Hespéride, porque somente Atlas sabe onde fica, porque é lá onde Atlas está, né? É lá onde Atlas nasceu. A diferença entre Heracles e Hércules é a tradição. Heracles é o nome grego dele, Hércules é o nome latino, tá? Porque a pronúncia para o latino de Heracles era mais complexa do que fazer essa mudança de som de lugar e aí transformar o nome dele em Hércules. Tá? Fonética, muito fonética aqui, mas é basicamente por acomodação fonética dos latinos. Tá? É a mesma coisa entre Odisseu e Ulisses. Fica Hercle, que é bem próximo. A mesma coisa entre Odisseu e Ulisses. O nome Ulisses é o nome latino de Odisseus. E só mais uma coisa sobre o nome de Hércules. O nome de Hércules, quando ele nasceu, não era Hércules, era Alceu, tá? Que era o nome do avô dele. Ele virou Hércules depois dos 12 trabalhos, porque o nome dele significa a glória de Hera. É Hera Kleos, a glória de Hera. E é a glória de Hera justamente porque foi por causa de Hera que a ele foi atribuído os 12 trabalhos. Muita história, mas vamos voltar para Prometeu, que senão eu não acabo de falar nunca mais. Prometeu, ele vai ser aprisionado aí, e Zeus ele não pode mudar essa promessa por causa da fidelidade, né, do juramento pelo Estige, que são as águas sagradas para os deuses. Só que Hércules mata a águia, ele não só luta com ela, ele dá uma flechada nela e ela literalmente morre, e ele liberta Prometeus do castigo dele. De fato, essa história é verídica, é por causa de Hércules que ele não está mais preso ao Cáucaso, ao Monte do Cáucaso. E só que como Zeus não pode mudar essa promessa, o que ele faz? Ele manda construir um anel com uma das argolas que prendia Prometeus ao Monte do Cáucaso e manda botar no anel uma pedra do monte. Então ele sempre vai estar preso ao monte, mesmo que ele não esteja mais lá acorrentado. Para finalizar, então, ficamos dessa maneira. Por causa da petulância de Prometeus, os homens estão para sempre aprisionados às mulheres, ao seu castigo. Eu detesto falar isso, mas enfim. E Prometeus estará para sempre, preso ao Monte do Cáucaso, que acho que Ovídio vai dizer que é um lugar de fome, é um lugar frio. E como que ele chama? Ele chama de calma, eu esqueci a palavrinha explícita que ele usa, mas é como se os montes do Cáucaso fossem inférteis, essa palavra. São montes inférteis e um lugar de fome e frio. Então não é um lugar muito cômodo, não é muito confortável de estar. E aqui eu vou acabar a minha colocação sobre a relação de Hércules com Prometeu e a relação de Prometeu com a humanidade. E como a gente, assim, conhecendo o mito de Prometeu, a gente pode pensar melhor sobre o que aconteceu nesse filme e se emocionar um pouco mais com a história que foi contada. Eu vou acabar com a minha fala e vou abrir aqui a lista de quem levantou a mão. Deixa eu ver. O Mike primeiro, depois a Bruna, depois o Matheus. Pode ser assim? Vamos, Mike. Pode falar. Alô, estou sendo ouvido? Claramente, querido. Pode falar. Perfeito. Tá. Então, seu comentário já ajudou bastante, na verdade, porque senão eu ia precisar introduzir muita coisa. Mas a questão é que, eu já conheci esse mito de Prometeu, há muito tempo, acho que com 12, 13 anos eu conheci esse mito. E, assim, desde a época eu já achei muito interessante. Eu falei, nossa, velho, tem uma figura mais foda que tem, eu falei, cara, porque pelo mito tem uma
de que ele deu à humanidade a capacidade de ela própria definir, não definir, mas de ela própria escolher, produzir a própria existência, vamos dizer assim. Tipo, não estava mais com os deuses do fogo, agora está com a humanidade, é uma coisa a princípio divina que foi trazida para a esfera humana pela ação de Prometeu. Eu sempre achei isso uma coisa muito admirável, na verdade. Eu acho que eu falo, pô, do zero, se fosse para ter um herói, com certeza seria ele. Eu falei, não, isso aqui é genial. E isso está aqui no filme também, né, que é muito evidente. Acho que é mais ou menos lá pro meio do filme, que depois que ele liberta, Prometeu fala, onde é que está esse fogo? Aí ele aponta e coloca a mão sobre o coração, e eu falo, isso que uma vez foi dito, agora está na própria humanidade. Entendeu? E assim, isso é uma elevação das potencialidades humanas muito boa, né? Que é basicamente uma admiração do que a gente tem de sei lá, enquanto gênero humano, eu acho legal a gente valorizar isso, que a capacidade que a gente tem de produzir coisa, de entender coisa, de produzir conhecimento. E o filme coloca isso como uma coisa positiva que as pessoas têm dentro de si. Eu achei bem legal. E depois isso no final também amarra, porque Hércules escolhendo ficar com a humanidade como se esse grande herói, reconhecido pelos seus grandes feitos, agora se coloca como parte da própria humanidade. Sim, como nós e não diferente. Meio que os feitos de Hércules também são feitos humanos e a gente deveria se orgulhar disso. Exato. Também o próprio Jesus fala isso, é mais perigoso como humano do que como um Deus, porque como um Deus ele está apartado da humanidade. Mas se ele está dentro da própria humanidade, então ela percebe o potencial. Ela fala, pô, se tem um humano que faz isso, então está dentro das possibilidades humanas. Achei bem legal. O comentário também gostei bastante. Bruna. Vou abrir aqui o microfone. Eu tinha muitas coisas para falar, mas eu vou segurar uma. Opa. Então, primeiramente, eu queria só fazer um disclaimer de que veremos Prometeu, né, faz parte do ciclo, né, dos curtas que da diretora Alexandra, né, Prometeu é o nome do curta de 74, que ela também foi responsável, né, por ele. Então, chegaremos lá também, que vai meio que fechar o ciclo de alguma maneira. Espero que todo mundo esteja aqui lá, né? Então, eu queria só mencionar, assim, primeiramente, o elemento, assim, da dificuldade do mito, né? E parece que não tem nenhum tipo de momento em que, né, o que é um filme infantil, né, tem toda a fantasia, né, tem a parte das ninfas, ninfas, elas aparecem com as cabecinhas, e a parte que as estrelas vêm caindo, então realmente é muito bonito, né, né, tem um apelo fantástico mesmo, então isso nunca é ignorado, mas nunca é simplificado de alguma maneira, né, assim, talvez, né, tem assim, um dado, uma maneira de lidar. Exatamente. É uma maneira de lidar até com o elemento mitológico, assim, para crianças, que é, assim, tudo bem, as crianças vão ver e vão entender os embrólios do mito aí, que tá tudo bem. É mencionada a Alquimena e o que me faz, exatamente, o que me faz entender também que essas crianças tinham um nível de instrução absurdo, porque isso aí, né, como eu tinha mencionado no início, toda a história de Hércules já aconteceu. Eles contam, assim, pedaços de alguns dos 12 trabalhos. Né, mas é mencionada a origem, né, do herói, né, que é filho de Alquimena, né, e fruto aí de um afeto, vou até me ajustar, né, é fruto, Alquimena não sabia, portanto, né, não está no domínio dela escolher ou não, mas enfim, né, então tem essa questão da origem. Todas as partes mencionadas no final, né, que são, né, quando começa a aparecer a Hidra, né, a Hidra de Lerna, as aves do Estínfalo, né, ele fala, ai meu Deus, nem todos os mares do mundo podem limpar, né, a sujeira que está na terra. Né, também é uma menção a um dos trabalhos de Hércules, quando ele desvia 2 rios para limpar os estábulos. Né, assim, tudo isso está contido ali. Você tem que ter algum tipo de leitura mitológica muito avançada, quase,
Para pegar, para pegar isso, então eu fico pensando, cara, o nível de conhecimento mitológico meio que era absurdo. Né? Você parte do princípio que, assim, que as crianças estão sabendo, vão saber do que eu estou falando. O que, para mim, me surpreendeu bastante. Então, espero que talvez vocês possam comentar sobre isso também. Sim. Bruna, sabe uma coisa que eu achei interessante? Agora eu vou pedir a ajuda do Matheus. Ele fala assim, eu queria usar minha pele de leão. Só que o que aparece no filme não parece uma pele de leão, parece a pele de urso, não é? Parece a pele de urso branco. Você notou isso? Bom, se você tiver um minuto aí específico, eu consigo ouvir com um pouquinho mais de clareza, talvez. É quando ele tá com o Atlas, eu não sei o minuto. Peraí, vamos ver aqui. Eu tô com um videozinho aqui também. Vamos ver. O retorno do Olimpo, 1969. É quando ele vai roubar, não, na verdade ele vai segurar, né, o que eles chamam de pomos dourados, né, que ele vai segurar, tipo... Isso, Acho que o Atlas volta. Deixa eu pegar aqui. Assim que o Atlas volta. Tô vendo aqui 9h49, peraí. Aqui. É assim que ele se liberta? Isso. Aqui tá. Eu tentei achar, não ouvi ainda, mas 10h11, é isso? Isso, é 10h11. Aqui 10h11, tá, peraí, deixa eu colocar aqui. Por aí, 10h11. Vamos ver. Ele fala, Sтой. Все должно быть хорошо. Tá. Ele fala assim, Lyubimaya escura, pele de leão. É que, na verdade, escura é um tipo de pele que os russos utilizam para animais de grande porte. Então, eu acho que eles traduziram como pele de leão, mas os russos usam escura para pele de urso mesmo. Olha aí, tá vendo? Porque, assim, gente, o Hércules... Parece... o primeiro trabalho dele é matar o leão de Nemeia, né? E aí ele tira a pele do leão, que é intransponível, assim, nada consegue causar dano a essa pele, e usa realmente como uma pele. Eu não sei como é que um casaco, não sei como é que se usa uma pele de bicho, mas ele usa. E aí no filme ele tá o tempo todo com essa pele e tal, mas é uma pele que parece uma pele de urso, parece um urso branco e não um leão, não é? Pode falar, camarada, fica à vontade. Na verdade, é só um comentário, porque enquanto você contava a história e a Bruna complementava, vocês claramente, como eu falei aqui pro pessoal, né, quando a gente for falar de mitos e falar de qualquer coisa envolvendo Grécia e Império Romano, acho que as camaradas aqui são excelentes. Eu só queria trazer uma curiosidade pro pessoal, porque essa animação é de 69, né, e vocês falaram que Prometeu foi aprisionado no Cáucaso. O Cáucaso pertenceu à União Soviética, né? Armênia, Geórgia, Azerbaijão. Existe, olha que legal, foi inaugurado na União Soviética em 1984 um negócio chamado Put Gerakla. Put Gerakla é o caminho de Heracles. E basicamente lá na Geórgia, você faz um caminho turístico de 11 quilômetros por cavernas. E no final do caminho tem uma escultura de um artista soviético de Prometeu preso no topo da Geórgia, lá no Cáucaso. Em 1984 isso foi feito. E você pode ir lá visitar. Eu gostaria. Agora é bem legal. Falou que é um novo sonho. Eu não sabia disso, mas nossa, que massa, cara, que bacana. O Cáucaso, para os gregos, era um dos pilares do mundo. Então, existiam alguns, né? Um é na Hespéride, o outro era na África, e algum deles era no Cáucaso também. Aqui, se eu não me engano, deixa eu até pegar para
fica próximo de uma cidade chamada Kutaisi. E quando o pessoal faz esse caminho, eles fizeram vários salões dentro das cavernas, então lá tem várias pinturas de origem grega que eles colocaram para decorar todos os salões, assim, eu achei muito bonito também. Eu vou mandar aqui no chat enquanto isso. Cara, que bacana, que interessante. Assim, gente, eu gosto sempre de falar isso na aula do grego. Na primeira aula do grego eu gosto de falar porque é importante que a gente diga. Os gregos, apesar dos russos serem... Eu não sei se os russos são considerados brancos enquanto etnia branca, aquela coisa, porque eles são eslavos. Não sei se... Enfim. Mas os gregos, os antigos gregos, eles não são brancos, tá? Isso é importante que vocês saibam e tenham muito claro em mente. Os antigos gregos, eles são de origens diversas, inclusive africanas. Os mitos dos gregos, as histórias dos gregos, elas se passam em vários lugares do mundo, principalmente na Ásia e do norte da África. Claro que tem muitas também que se passam ali na península, que hoje a gente chama de Península Balcânica, né, que é onde a Grécia se localiza. Mas quando vocês pensarem em gregos, façam um exercício que é dificultado pela mídia tradicional, de tentar não pensar pessoas brancas, limpas, de toga, andando em lugares bonitos e cheios de mármore, porque isso não é verdade, absolutamente não é verdade. E essa curiosidade que o Matheus trouxe pra gente agora, essa informação, nos relembra e reforça, né, que da influência dos gregos até o Cáucaso, tipo, e até hoje ali na região da Rússia. Então, é importante a gente pensar nisso. Os gregos, eles não estavam só nos Balcãs, e eles também não eram brancos, necessariamente, tá? É claro que existem alguns mitos que falam sobre a cor de algumas dessas figuras mitológicas, né? Inclusive, a cor de Aquiles é sempre mencionado como um homem ruivo, né? Ele é chamado de Pyrrho, que ele tem o cabelo vermelho, ou loiro, a gente não sabe, porque os gregos, eles não tinham a palavra que definiam amarelo e vermelho, tipo, Pyrrho podia ser ruivo ou loiro, a depender. Mas na própria Odisseia, o Odisseu, o Ulisses, é chamado várias vezes de negro, né? É dito que a pele dele é escura, é muito mais escura do que a dos outros homens no acampamento dos helênicos, e nem por isso ele deixava de ser helênico, né? A gente também tem menções de heróis etíopes que lutaram na Guerra de Troia, menções mitológicas sobre isso. Então, quando pensarem nos gregos, não pensem em branco, pensem pessoas diversas e distintas. Mais algum comentário, pessoal, sobre o filme? Alguém quer falar? Alguém da nossa audiência? Eu adorei falar isso, da nossa audiência, me sentindo um programa de televisão. Mike, pode falar. Assim, é detalhe que eu esqueci de mencionar primeiro, mas é que quando vem a Hydra no final, tipo, ela acaba virando uma sorte nazista, fala, acho que eu não cortei todas as cabeças. E aí ela acaba voltando, porque ela não foi nada na raiz. E de fato não foi, como a gente bem sabe. De novo, filme infantil e tipo, ele fala disso abertamente, então é bem interessante ver como é a diferença. Se fosse hoje, talvez você falar disso para um produto infantil fosse visto como um tema maduro demais ou algo assim, entendeu? Então ficariam achando mil coisas para falar, não, você não poderia expor o tema desse jeito e por aí vai. Proibido, né? Violência. Um comentário que eu queria fazer antes, eu nem sei se talvez Bruno e Nedia possam me auxiliar nisso.
os povos caucasianos, eles têm uns mitos também que, por incrível que pareça, se juntam com o mito de Prometeu. Eu não sei se talvez tinha alguma coisa grega envolvendo isso, mas eu sei que existe ali no Mar Negro, né, e no Mar de Azov, que banha a parte da Rússia, do Cáucaso, e o Mar Negro, inclusive, que vai em direção aos Balcãs, né, onde a Grécia está, tem um deus, ou é um semideus, não lembro, Deus, que ele é considerado o guardião de Prometeu. Em russo, ele se chama Ahen. E ele foi o cara que, pelo menos o que os povos caucasianos falam, né? Ele foi o cara que garantiu que o castigo de Prometeu acontecesse. Ele garantiu a Zeus, e ele é um deus do Cáucaso. Eu acho que talvez deva ter alguma coisa envolvendo, né? E aí o mais... teve uma moça que sentiu pena de Prometeu, foi dar água para ele, e aí a Ren pediu permissão para Zeus transformar essa moça em um rio, e ela é um rio que banha o local onde a estátua de Prometeu está nesse momento. Eu não sei se tem algo parecido, não sei se tinha um guardião grego ou alguma coisa do gênero, não sei se vocês podem me informar. Como que é o nome do rio? Você sabe? Eu acho que é Ágora. Não sei. Fiquei pensando se a águia urubu que interage com ele simboliza o Império Russo por remeter à águia bicéfala. Eu já vou comentar isso, Lídia, mas deixa eu só falar assim, comentar Gente, vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Só comentar o que o camarada Matheus falou. Eu não tenho lembrança agora se eu ouvi esses nomes, mas pode ser que eles estejam em russo, então pode ter mudado, sei lá. E aí eu não saiba porque eu conheço esses nomes de outra maneira, né? Tipo, em grego ou em português, não sei. Matheus, a Bruna tem uma playlist que acho que ela já enviou lá no grupo, não é? É Matheus que falou? Deixa eu ver. Só que é outro Matheus. Eu tenho a legendagem e tudo mais. Então, isso foi um projeto que passou no ano passado no Cineclube de Matrizes Clássicas da Universidade Federal Fluminense. Então, tá disponível na internet, no YouTube, né, é só entrar. Eu vou colocar aqui de novo a playlist para quem quiser ver de novo. Sim. Dá vontade de assistir de novo várias vezes. É bonitinho pra caramba. Sim, aí eu não tenho essa informação agora, Matheus Jorge. Mas o que acontece? Acontece que os mitos gregos, eles também estão relacionados com vários mitos de outras localidades. Zeus é um deus muito abundante ali, porque a gente conhece vários, por exemplo, vários mitos de outros deuses que são deuses egípcios, e eu e nós que estudamos cultura clássica e antiguidade clássica, enfim, nós conhecemos vários mitos que eram dos egípcios pela via dos gregos. E aí, quando os gregos falam desses mitos, eles pegam o nome de Zeus, quando o deus egípcio, por exemplo, tem uma função divina equivalente a de Zeus, eles pegam o nome de Zeus e juntam com o nome do deus egípcio. Eu sempre esqueço as referências a Zeus, mas eu tenho, por exemplo, uma referência a Hera. Hera, em algumas culturas, né, em Roma, por exemplo, Hera pode ser chamada de... Como que é, Bruna, que chamam Hera quando ela é deusa dos partos? É a versão romana de Ilítia. Eu esqueci o nome dela agora. Sim. Eu estava pensando, na verdade, na união, né, quando falam, por exemplo, que Ísis é uma face de Hera, por exemplo, de Juno. Isso mais
em latim, né? Você dá o nome da deusa que já é conhecida e traz uma deusa, né, que não faz, traz ela para o piano. Sim, Né? Os latinos fizeram os deuses celtas. Sim. Né? Quando eles bateram ali na Britânia, foram pegando todo mundo. É verdade, mas os gregos também fazem isso. E aí eu tô confusa agora, eu não tô conseguindo lembrar. Não é que eu tô confusa, mas eu tô conseguindo lembrar o nome que eles dão. Então, os latinos, eles têm uma deusa, que é Ilítia, né? Que é a deusa dos partos. E aí, isso. E aí, os gregos, eles chamam... Isso, Lucina, obrigado. Luquina, né? Era Luquina nada mais é do que a deusa romana dos partos, Ilítia. Que é, assim, tem uma função divina equivalente à de Hera, então eles juntam os dois nomes e chamam a deusa do outro, os deuses dos outros povos, pelos deuses deles mesmos. Então pode ser que exista algum registro dessa divindade do Cáucaso, ou dessa menina, talvez, dessa figura feminina, que tenha um nome grego, que aí eu não estou conseguindo relacionar agora, mas eu posso pesquisar depois e falar lá no grupo que a gente ainda está mantendo. E sobre o comentário da camarada, deixa eu voltar aqui, Lígia, eu fiquei pensando se a águia não interage simbolizando o Império Russo por remeter à águia bicéfala. Eu realmente não sei, mas particularmente eu achei a águia muito a cara da pequena burguesia, muito, muito mesmo. O que vocês acharam? Matheus, você tem algum comentário sobre esse comentário da Lígia? Então, tem algumas animações do período da Guerra Civil Russa que eles colocam a águia bicéfala como, tipo, se ela fosse um vilão da animação mesmo, né? Tem uma animação que, se não me engano, se chama Pesni Agnioner Vainei, alguma coisa do gênero, Anos de Fogo, né? E na hora que eu vi essa águia aqui enchendo o saco do Hércules, eu lembrei na hora da águia que tipo, realmente é a vilã nessa animação soviética, também é muito parecida. A única coisa que não tem duas cabeças, mas parece um urubu, meio corcunda, preta, com a barbicha assim, chata, sabe? Mas é isso mesmo, me lembrou um pouquinho. Tem uma outra coisa sobre esse filme que me deixa pensando, além dessa relação toda com a humanidade iminente, né, de Hércules, o tempo inteiro ali falando sobre isso, de fato, tipo, eu não sou um deus, eu sou um homem igual, um homem tal qual, que é essa coisa que a gente vê os filmes enlatados, que a gente recebe muito, e eu sempre estou falando desses filmes porque, assim, a produção cinematográfica brasileira foi amplamente boicotada pelos Estados Unidos, né, a gente sabe disso, e praticamente tudo que a gente consome em relação a cinema, obviamente, vai ter um ou outro, talvez aqui, que seja mais antenado, mais cult, que consuma outras coisas, mas basicamente tudo que a gente tem na televisão e em stream e tudo mais é norte-americano, enlatado. E aí, por mais que a gente consiga se ver naquela personagem dos filmes norte-americanos, elas sempre são, de alguma maneira, melhores do que a gente. De alguma maneira, elas têm alguma coisa que a gente não tem. Por mais humanas que elas sejam, elas são especiais de alguma forma. E nessa animação, e nessa animação que a gente traz aqui, o Hércules, ele é especial de alguma forma, ele é diferente de nós, porque além de ser um herói, ele é um deus, né? É interessante que, eu só vou pontuar, gente, juro que eu não vou passar mais meia hora falando de mitologia, mas ele fala de Euristeu, né? Ele fala do primo dele, Euristeu. Euristeu assim, a família de Hércules, ela é meio confusa. Por quê? Porque a mãe e o pai dele são primos, de fato. Os dois, Alcmene, a mãe e o pai não, né? A mãe e o pai postiço, no caso, o marido de Alcmene. Enfim, que bom que você tá gostando. Eu fico muito feliz por isso.
A mãe e o pai de Hércules, eles são primos, eles são netos, os dois são netos de Perseu. Perseu é filho de Zeus e Hércules também é filho de Zeus. E aí é meio cringe, meio estranho, né? Enfim. E Euristeu, aí a gente, como eu, tava com saudade de ver aula de mitologia, me deu saudade da escola. Que legal, que bom. Ixi, demais. Enfim, e Zeus, inclusive, ele é craque em ter affaires, né, com as netas dele. Quase todas, que eu conheço. Enfim, e aí o que acontece? Eles dois são primos, só que assim, o parto de Alcmene é de gêmeos, né? Inclusive, não, confundi os gêmeos. Hércules tem um irmão gêmeo que não é filho de Zeus, que é filho do pai de Zeus. E a gente sabe disso por quê? Porque Hércules nasceu um dia antes do irmão gêmeo, Íficles. Tá? E aí, quando Hércules estava para nascer, Zeus fez uma profecia. Ele disse que o próximo neto de Perseu que nascesse seria o rei da cidade lá deles, que eu acabei de esquecer o nome. Deixa eu ver se eu anotei. O rei de uma região de Micenas, eu não anotei o nome. E aí o que acontece? Acontece que Hera, ela concorda ali com a deusa relacionada aos partos. Obrigada, Vinícius. Ela concorre ali com a deusa relacionada aos partos para fazer o seguinte: para ela atrasar a gestação de Alcmena e adiantar a gestação da mãe de Stínfalo, que eu esqueci o nome dela, porque ela não é tão importante assim. De Stínfalo não, desculpa, deixa eu ver, de Euristeu. Então, Euristeu nasce adiantado, mais ou menos de 7 meses, e Hércules nasce de quase 11 meses, porque ela vai alongando as noites para que Alcmena não tenha o parto, para que Alcmena não chegue a parir. Eu não sei se existe a palavra para, mas ficou estranho na minha cabeça, não vou falar, mas que ela não venha a ter, né, a ter o filho, enfim. E aí, o que acontece? Euristeu, ele nasce antes do tempo e ele é fraco. E na cultura grega, o fraco, né, ele é tido como kakos. Kakos significa feio. Mas não somente feio, tipo de aparência feia. Porque a aparência do rosto, que a gente chamaria de feio, eles não chamam de kakos necessariamente, né? Mas, tipo, ao belo, eles chamam de cosmeticos, que é a palavra que dá pra gente cosmético em português, que vem de cosmos, que significa organização. Então, o que aparenta beleza, né, no rosto para o grego é o organizado, né, é o ajeitadinho, é o cosmeticos. O kakos, ele é feio, não só fisicamente, mas moralmente também, porque ele é fraco, porque ele é covarde, e ele não atende aos valores, né, aos valores de civilidade mesmo, aos valores de hombridade que os gregos tinham. E Euristeu era desses. Ele só era rei por causa da previsão, da predição, né, que Zeus, ele faz essa profecia. Então ele só era rei por causa dessa profecia. E ele evitava Heraclés porque ele morria de medo de Heraclés. Então ele dava os comandos dos 12 trabalhos pela via de um angelos. O angelos em grego significa mensageiro. Pra gente vai dar a palavra anjo, que tem mais ou menos a mesma conotação. Então ele envia o angelos para dar as ordens a Heraclés. Ele não dá essas ordens diretamente. E quando ele recebe os presentes de Heraclés dos trabalhos, ele também não recebe dentro da cidade. Ele faz Heraclés depositar nas portas da cidade para que não encontre com ele, porque ele é cagado, ele morre de medo. E aí tem uma cena no filme que eu não consigo ver direito o que é que está desenhado no quadro. Se é uma imagem de Euristeu e Heraclés fazendo algum pedido,
ou se é uma imagem de Atlas, porque logo na sequência ele fala assim, o corvo lá, a águia feia, ela fala, esse é o melhor dos seus trabalhos. E Heracles fala, não, esse é o pior deles, e eu não me ajoelhei, né? O melhor de todos é o que eu salvo o Prometeus do castigo dele. É essa cena, ó, eu não consigo ver, na verdade eu consigo ver, mas eu não consigo entender quem é que tá aqui sentado no trono. É difícil, né? É difícil. Porque se é Euristeu, eu acho... Euristeu é um rei, não é? Euristeu é um senhor, é um basileus. Uhum. Então, a gente pode também pensar nessa figura, né? Nessa imagem que traz do Hércules, da águia feia, dizendo que é o melhor dos trabalhos dele, né? Ter que se humilhar para Euristeu. Porque sim, os gregos, eles faziam pedidos ajoelhados e com as mãos nos joelhos da pessoa para quem eles pediam, né? Essa é a posição de súplica. E a súplica era um tipo de humilhação, sim, que você perdia um pouco do seu valor enquanto participante daquela sociedade quando você precisava suplicar. Contudo, quem negasse a súplica perdia ainda mais valor. Então, ter a súplica atendida restaurava o seu valor e aumentava o valor do outro. Como Euristeu nunca se encontrou com Hércules, esse valor não existe para Euristeu. Então essa imagem estaria dando um valor falso. É como se fosse literalmente uma mentira contada para que a humanidade em Hércules fosse menos aproveitada, né? Para que o valor dele enquanto humano e herói fosse diminuído. E aí a águia vem e fala, é o melhor dos seus trabalhos, ao que ele refuta e risca a imagem e tudo mais. Eu achei essa cena bem interessante. Contudo, se essa imagem for a imagem de Atlas, a gente ainda tem aqui uma dissonância. Porque, de fato, ele vai contar, né, o que ele fez com Atlas, e ele não suplica a Atlas, de jeito nenhum. Ele, inclusive, engana Atlas, ou seja, ao invés do valor de Atlas enquanto uma pessoa, uma imagem, né, uma pessoa não, mas enfim, vocês entenderam. Quanto uma figura que aumenta o seu valor, aceitando, né, ajudando ali, como é que eu digo? Acolhendo a súplica de Hércules, ele, pelo contrário, ele tem o seu valor diminuído, porque ele foi enganado. Ele é um dos titãs, ele é um antigo, ele segura a abóbada celeste. Como é que ele vai ser enganado por um humano? Entendeu? É interessante essa figura e pensar nessa imagem, né? Porque, assim, as crianças brasileiras, pelo menos a maior parte delas, nunca entenderiam, mas talvez as crianças russas da União Soviética de 69 conseguissem entender, e talvez se elas não entendessem enquanto crianças, depois pensando, elas entenderiam isso daqui. Então, sinceramente, eu vou fazer minhas as palavras da Bruna. Me impressiona muito o nível de erudição. Eu vou botar bem entre aspas, porque a cultura clássica, ela costuma ser entendida como uma erudição para além da compreensão da classe trabalhadora. Mas não é. Né? E quando a gente vai ler os textos na língua original, a gente percebe que tem muito palavrão, tem muita coisa ali que os tradutores embelezam para parecer mais aumentado do que realmente é. E que, assim, é super acessível se a gente acessá-la de maneira correta, né? De maneira dialética e materialista. Mas é muito interessante que as crianças russas sejam expostas a isso aqui e que se preconceba que elas entendem essa relação de aumento de valor de um, diminuição do valor do outro, mas enfim, essas relações sociais que são, eu acho pelo menos, né, muito sofisticadas, né, muito que a gente faz meio que pela intuição, né, não é com um raciocínio voltado para isso especificamente. Posso falar só uma coisinha, na verdade? Pode. Acho que tinha comentado alguma coisa antes sobre a tradução.
como é a palavra, meu Deus? Sobre a tradução justamente do Prometheus, né, da Metis, o tipo de inteligência que a gente estava tentando falar, né? E né, pensando agora no fio, na verdade, num rastro aí, né, dessa tal Metis, da sagacidade, na verdade, todos os heróis mais famosos eram compostos, né? Eram meio que assim, o fio, a estrutura, né, central deles era, né, era ter contida em si essa Metis, talvez o tal do fogo. A gente está falando dos personagens mais, assim, que tem mais truques, mas assim, vou pensar nem em truques, porque truque pode ter uma acepção ruim, né, mas vou chamar talvez de recursos, né, são os heróis mais recursivos aí, né, para fazer. A gente está falando de Perseu, que engana a Górgora, né, com um reflexo, está falando de Odisseu, que talvez seja o mais recursivo de todos eles, que era muito, muito, muito famoso, né, era assim, o maior, talvez, né, era tido como o maior herói da mitologia. Todos eles estão, de alguma maneira, trazendo essa recursividade, essa vontade de fazer algo, talvez que venha, né, desse fogo de Prometeu, né, porque ainda, né, são esses semideuses que, né, conseguiram muito. Então, eu acho interessante, né, que assim, não é somente a inteligência, né, não vai ficar lá sentado fazendo nada, né, só porque sabe matutando. Ele realmente, né, tem a inteligência dele é outra, né, então, enfim. Acho que é uma coisa que todos eles compartilham. E por isso, assim, eu, na verdade, acho que é tão... Sei, me parece muito o acesso a esse tipo de mito, a esses heróis, é muito, assim, é muito instantâneo quase, né? Vai do coração, vai de intuição. Não precisa saber grego latim para fazer esse tipo de coisa. Porque eles falam muito. Né? Assim, ainda falam muito. Então, mesmo que talvez, né, fosse mais legal, né, ficar contando todos os trabalhos e tudo mais, né, o filme não pretende que você saiba disso antes. Assim, tá tudo bem você não saber, que eu vou te contar uma história que seja diferente, né? E assim, aí tem a parte fantástica, a parte do mito, né? Você dá o espaço, contar um mito por completo, né? Mas ele não te afasta, né? Por não saber ou por não reconhecer esse tipo de coisa. Então, eu acho que essa também é um tipo de recursividade da diretora, né? De fazer essa aproximação. Tem outras que todas as outras animações ela vai mais, não sei, de uma maneira mais instrutiva, assim, com a coisa, né, a cura da comoção do mito. Justamente nesse Hércules, né, que nem existe uma Hércules, todos o nome de cada um dos heróis, Perseu, Teseu, Prometeu, por aí vai, né? Esse aqui não. Ela espera contar uma história que seja além daquilo, né? Além do mito. O que eu posso tirar disso? Tanto que ela coloca a história dela dentro. Por isso que eu acho que, assim, funciona. Né, Bruna? Oi? E eu acho que é justamente... Perdão. Não, calma. Eu acho que é exatamente por causa disso que você está pontuando que ela faz essa colocação, porque assim, eu não conheço histórias de Hércules depois que ele é divinizado. A mitologia meio que acaba aqui, né? Depois da ascensão dele, ele só é um deus agora, ele não faz mais nada. E aí ela traz uma história depois da história. Não é mais ou menos assim que você tá falando. Não é disso que você tá falando ou eu tô viajando? Tem toda uma base, né, toda uma leitura anterior, mas que funciona, né, individualmente, né, assim, você usa essa figura do Oeste, é claro, muito diretamente relacionada à figura do Prometeu, né, para construir algo novo, né, a partir do mito. Então, né, enquanto a gente estava falando, o que de novo que faz o tal Hércules, né, da Disney é falar o mito do amor romântico, no máximo. Né, o humano do Hércules de lá é feito que ele se apaixona por uma pessoa. Né, assim, é o máximo. O que isso aqui propõe de novo, né, assim, sobre o mito? Porque tem um elemento da recepção que tem unidades mínimas. Né, você tem que manter alguma coisa para que você saiba que está falando de Hércules, está falando daquele mito. Mas tem coisas que vão sendo acrescentadas nessas camadas, exatamente, um mito em cima do mito. Alguma coisa fica, mas alguma coisa também, alguma coisa é adicionada a cada uma das leituras.
Então, esse filme assim, esse é o começo, né? Esse é muito bom, é muito bom. Eu acho que realmente, assim, um projeto dentre os outros filmes em que ela realmente está meio mais solta para fazer as coisas que ela quer, sabe? Ficando um pouco mais sutil, né, a coisa. Sim, realmente. Temos mais algum comentário, alguma fala? Alguém quer dizer? Mike, fica à vontade, a gente ainda tem 10 minutinhos. Essa questão do mito chama atenção também, porque eu acho que por vezes a gente tem uma visão pejorativa quando a gente fala de mito, porque parece que é uma coisa meio boba, entendeu? No sentido de, uma visão mitológica, uma visão boba, fantasiosa do mundo e tudo mais. Só que eu acho que a gente acaba perdendo de vista que, para você conseguir elaborar um mito, na verdade você tem que ter uma sofisticação bastante grande em termos de manipulação simbólica, de produção de significado, de como é que você recebe isso. Não é uma coisa nem um pouco trivial. Então, eu acho interessante que a gente passe a perceber, na verdade, os mitos têm para as pessoas, não no sentido de a gente tomar aquilo como verdade, mas no sentido de a gente parar de encarar mitos de maneira tão ingênua. Então, por exemplo, nós produzirmos os nossos próprios mitos é uma coisa relevante, não é porque a gente está se enganando, é porque a gente está construindo uma forma simbólica e tem uma capacidade muito, muito forte de passar valores de uma maneira que tem uma absorção muito grande. Porque uma coisa é eu te argumentar algo e você raciocinar e entender aquilo. Outra coisa é eu te construir onde você tem toda uma relação entre os símbolos que uma argumentação puramente racional não daria conta. Tipo, é outro jeito de apresentar significados, de construir e apresentar significados que tem méritos próprios. Não é que tipo, ele vai substituir a argumentação racional, é que ele tem um papel que eu acho que por vezes a gente ignora. Que tipo, foi importante em várias etapas da sociedade, a gente acaba ignorando isso. Provavelmente que a nossa formação não dá muito valor para isso. Então, tipo, eu acho interessante que a gente fique resgatando isso também. É legal ter, tipo, vamos pegar coisas, tipo, meio que um arcabouço cultural que a gente já tem à disposição, a gente pode construir nossos mitos em cima disso. É como eu disse, não é porque a gente está sendo ingênuo, abrindo mão de argumentações racionais ou nada do tipo. É só porque a gente percebeu esse tipo de coisa que a sociedade humana percebeu há muito tempo. Eu ia falar só, na verdade, completando isso. Perdão, desculpa. Não, vai, Bruna, fala você primeiro. Eu já falei muito. Eu ia falar, na verdade, só pra fechar. E a Águia fala justamente isso, não fala, não, o Hércules fala, né? Sabe, ela fala, não é uma metáfora, você não deveria ligar pra isso. Né? Fala, não, mas o fogo ainda está aqui, não importa que seja uma metáfora, né? Ainda continua com a mesma força. Eu acho ela, a águia, butre, né, sei lá, o urubu, né? Ela é muito, ela justamente pega nesse ponto, né? Você deve o pombo, um pombo grandão, não pode ser, mas... Então, ela pega justamente nessa ferida, talvez, né? Mas é uma metáfora. Você tem que só voltar aí para casa e fica lá no Olimpo, né? No Olimpo é mais calmo. Fala, não, mas ainda está aqui, ainda tem alguma coisa que me afeta, mesmo que seja metafórico. Né? Então, acho que faz muito sentido. Eu esqueci o nome do filósofo que fala que o mais abstrato é o mais concreto. Eu realmente esqueci de onde foi que eu tirei essa informação, mas foi de um cara importante que falou uma coisa importante por aí. E tem um outro cara que fala sobre mitologia nesse sentido, que é o Mircea Eliade. E o Mircea Eliade, ele vai falar pra gente que o mito não é só uma invenção. O mito é Gostou? Não faça na sua prova da faculdade, pelo amor de Deus. Usa ABNT, tá? Não me sigam, usem ABNT. O Mircea Eliade, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que o mito, ele não é uma invenção. Pelo contrário, o mito é o mais real, né? Porque o mito, ele é uma racionalização e uma explicação das coisas que acontecem na realidade. Então, existe uma organização social X e eu preciso
qual é a palavra que eu vou usar agora? Eu preciso que essa organização social esteja baseada em alguma coisa. Então eu preciso retificar. Eu confundo essas duas palavras, me ajudem no chat. Retificar ou ratificar? Uma dessas. Eu preciso fazer para que aquela organização ela funcione, ela continue dando seus frutos, né, enquanto organização. E para que aquele que está subalterno ao maior venha, filha, pode vir. A gente vai abrir cursos novos em fevereiro. Para aquela pessoa que está subalterno à pessoa que está na parte mais alta, por assim dizer, da hierarquia social, para que ela continue lá, ela precisa que aquilo faça sentido para ela. E aquilo vai fazer sentido à medida que ela entende, que ela observa que aquela organização ela se apoia numa verdade. E essa verdade é o mito, né? E o mito ele é real à medida que ele faz com que as coisas funcionem de maneira real. Ou seja, se uma pessoa vive a vida de maneira X porque Jesus disse que era de maneira X, é porque Jesus existe. Ele pode não existir para outra pessoa, mas para aquela pessoa cuja vida se baseia nas falas e na vida de Jesus, então ele existe de alguma maneira. Ele é efetivo, ele causa uma mudança na realidade. Ele está ali, por mais que seja mitológico, sei lá, metafórico, como diz o pombo no filme. A gente tem mais 2 minutinhos para fazer mais algum comentário. Se alguém quiser falar. A língua alemã real eu não sei falar alemão, eu não sei falar essa palavra também, causar efeito. Obrigada. Pode falar, Mike, fica à vontade. Assim, só um ponto que, na verdade, eu gostaria de comentar, que continuando nessa linha da questão mitológica. Que eu trouxe à tona essa questão da dimensão mitológica, que por vezes indicada de maneira ingênua, mas que eu acho relevante que a gente se atente para ela. Mas isso também não quer dizer que, por exemplo, por ter uma apresentação mitológica de certa coisa, que quer dizer que aquela não possa ser submetida à crítica, entendeu? Inclusive a crítica racional, entendeu? Até mesmo porque, nós temos mitos modernos, como, por exemplo, a meritocracia. É uma forma de mitologia moderna isso, porque ela busca racionalizar e explicar o funcionamento da sociedade, por que você tem uma distribuição diferencial de renda, de padrão de vida, por que certas pessoas nascem em certas condições e ainda assim tem um certo grau de plasticidade de movimento, por que você tem essa estrutura na sociedade e não outra, por que deveria ser assim, entendeu? Claro, não necessariamente vai ter uma justificação metafísica, isso varia, mas é uma forma de mito moderno, e você pode se utilizar de análises racionais para poder contrapor isso. Não é porque uma visão mitológica que necessariamente você é obrigado a não criticá-la, vamos dizer, você pode. Sim. E é justamente o que o Hércules faz aqui, né? Ele critica essa ideia porque lá no Olimpo e tudo mais, ele não, peraí, cara, eu não sou um deus, eu sou um homem. Por mais que eu tenha sido elevado e tudo mais, eu ainda sinto no meu coração a chama da humanidade. Ai, gente, me emocionei, gostei do filme. Enfim, chegamos ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Para mim foi um prazer estar aqui e falar dessas possibilidades e ainda por cima com uma animação tão incrível, tão bonita e tão bem feita, né? Com mensagens tão fortes e tão poderosas. Para mim foi muito instigante ver como os soviéticos podiam perceber essa cultura, né, que não é estranha, pelo contrário, que é absolutamente parte da vida deles, tanto que eles fizeram estátuas e, enfim, coisas relacionadas. E eu queria agradecer a todo mundo que veio, a todo mundo que participou. É muito importante pra gente, e que vocês ficaram aqui até agora
parece que gostaram e eu fico muito feliz por isso. E passar a fala para minha camarada Bruna, da Brigada Clássica. Ela tá com o latim, eu tô com o latim e o grego, mas no futuro ela vai ficar só com o latim e eu ficar só com o grego. E para o camarada Matheus também, para vocês fazerem as suas considerações finais. E para quem quiser também comentar alguma coisa, dar um tchau, dizer que gostou, usando o microfone, fique à vontade. Queria só agradecer também. Só agradecer por vocês terem aparecido, na verdade. Fiquei muito feliz. A pessoa estava começando a entrar, eu falei, caraca, tem gente pra caramba, não que eu falei pra muita gente. Então, espero que a gente possa ver vocês nas próximas animações. Espero que o debate seja tão frutífero quanto foi hoje. Fiquei bem feliz com a interação e agradecer também ao Matheus por ter se disponibilizado a fazer isso com a gente. É sempre um prazer trabalhar contigo, Neide, e foi ótimo trabalhar contigo também. Continuamos. É verdade, é um prazer trabalhar com vocês. Eu nunca tinha trabalhado com o Matheus, mas foi realmente muito agradável. Também quero agradecê-lo, Matheus. Assim, da minha parte, não quero só pegar o agradecimento da Bruna e dizer eu quero dizer obrigada para você também. E você tem a palavra para fazer suas considerações. Bom, primeiro é um prazer imenso poder fazer isso com a Brigada Clássica, até porque a Brigada Clássica é uma das que mais tem potencial no Instituto Sayus para a gente fazer uma coisa bem enorme, bem grande mesmo. Eu acho que com os alunos que participaram hoje, a gente bateu tipo 25 alunos aqui, isso foi muito surreal, achei bem legal. Pessoas que vieram pelo Instagram, o pessoal publicou nos stories que eu vi aqui, achei bem divertido. A gente pode fazer algo bem maior, divulgar bem mais, eu quero agradecer muito mesmo a Neide e a Bruna por estarem fazendo esse trabalho tão incrível. Eu acho que é muito enriquecedor para o pessoal da Brigada Russa. Sei que o pessoal está cansado de ver gramática toda hora comigo. Então, acho que poder ter esse contato cultural... E, gente, uma coisa que é interessante, né? Não dá para você falar da Rússia, para quem é aluno da Brigada Russa aqui comigo, não dá para você falar da Rússia sem você ter um contato com as suas origens. A origem da Rússia, do seu idioma, é uma origem bizantina, uma origem grega, né? Então a gente precisa ter justamente esse contato, saber por que os soviéticos fizeram estátuas em homenagem a certos mitos. Mas eu acho que a gente só vai saber através dessas animações. Foi muito bom, muito prazeroso. Tô ansioso para assistir os outros, mas não vou, porque senão vou tomar spoiler e vou ficar triste, tá bom? Mas obrigado, camaradas, de verdade, pelo espaço, pelos comentários e por tudo que vocês fizeram aqui. Tá certo? Tá certo, que ótimo, pessoal. Então é isso, por hoje é só. A gente se despede. E a gente vai ficar aqui esperando todo mundo sair para poder dar o tchau final. Tchau, pessoal. Até a próxima. Mês que vem tem mais. Tchau, tchau. O que significa poca? Eu não entendi. Pacá em russo é tchau, tchau. Ah, tá. É pacá, tá bom. Isso. Só não tem o pra lá mesmo, é tudo pacá. E é assim que escreve em russo, como o Caim escreveu aqui. Isso, exatamente. Ah, que legal. Inclusive, eu encontrei o Felipe hoje, eu vou fazer uma Olimpíada de Língua Russa. Aí eu tava conversando com o professor, Felipe entra na sala, vai fazer também. Todo mundo se conhece, né? É uma bolha. Tchau, gente. Tchau. Tchau, pessoal. Eu vou encerrar a gravação agora. Tchau. Até a próxima. Foi um prazer. Tchau. Gente, parabéns, viu? Parabéns, vocês foram incríveis, de verdade. Obrigada pela... Tchau. Tchau.